Boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Boa noite, as pessoas que já estão entrando. Vamos só esperar mais um pouquinho para a gente ter mais algumas pessoas. Hoje com um tema muito legal que surgiu aí do contato de vocês, né? Muitos professores recorrentemente me solicitam alguma ajuda. Boa noite, Kátia. E aí a gente pensou em elaborar essa live aqui sobre um assunto muito interessante, né? Que são as dificuldades dos nossos alunos. Muitos professores me procuram, psicopedagogos, né? Mais recentes na profissão, iniciando. Então, a gente vai falar hoje sobre as barreiras, né, do desenvolvimento, né, avaliação de barreiras. Então, a gente vai dar mais um tempinho aí, eu só tô falando pro pessoal que tá chegando, já para saber qual vai ser o nosso tema, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre barreiras do desenvolvimento infantil, né, não só infantil, né, do desenvolvimento em si e o que essas barreiras elas impactam, né, na educação dos nossos alunos, dos nossos pacientes, ok? Eu sou Marta Bistene, para quem não me conhece, eu sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial. Há algum tempo, cerca aí de uns 8 anos, eu venho me especializando em autismo, analista do comportamento, sou psicopedagoga comportamental, na verdade, né? Eu não atuo como analista comportamental, eu atuo como psicopedagoga comportamental, né? Que aí são duas funções bem diferentes, né? Eu fiz análise do comportamento, mas o meu foco mesmo foi para aprender, foi para saber mais sobre análise do comportamento. E o meu foco mesmo é psicopedagogia, né? O atendimento psicopedagógico da criança com autismo. E a minha especialização é alfabetização. Então, hoje eu estou nessa vertente aí, né? Da atuação psicopedagógica com um olhar, né, mais específico à alfabetização, tá? Da criança com autismo e com deficiência intelectual, ok? Só para a gente poder se sintonizar, né? Vocês me conhecerem, tá bom? Quem não conhece meu trabalho ainda, quem tá entrando aqui pela primeira vez, eu tenho um trabalho já há algum tempo nas redes sociais, né? Nós temos uma empresa de materiais pedagógicos, de cursos, né? Na área de alfabetização, ok? Que mais que eu posso falar de mim? E toda segunda-feira nós temos essa live, né? Às vezes a gente fica um tempinho sem live, porque é um momento de lançamento de cursos, então requer da gente alguns envolvimentos, né? Alguma participação aí em semanas gratuitas de informação, né? Que são as nossas semanas do curso, né? Dos mini cursos de alfabetização. Então, no período que eu tô dando o curso, então a gente não tem live. Então, quando termina, aí a gente volta pra live, tá bom? Toda segunda-feira. Todas as redes sociais, tem Instagram, Facebook, YouTube, vários vídeos lá sobre educação, sobre inclusão, sobre autismo, sobre alfabetização, ok?
Então, vamos lá. Já são 8h05, vamos começar aqui a nossa live, tá bom? Então, vamos lá, vou ser mais específica no nosso tema. Bem, a gente recebe muitas mesmo, gente. Eu fico, assim, até impactada, né? Eu tenho uma equipe de trabalho e essa equipe é orientada sempre em fazer algumas pesquisas para mim, né? Então, a gente solta algumas pesquisas, né? Formulários de pesquisas. Então, às vezes, a gente pesquisa aí num grupo de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, para saber, né, como que essas pessoas estão, esses profissionais estão em relação ao autismo, ao conhecimento, à formação, quais são as suas maiores dificuldades. Então, nessas pesquisas, a gente tem visto muito pedido de ajuda. Fora as pesquisas, nos meus canais também diretos, né, de contato direto comigo, com a minha equipe, nós também recebemos vários pedidos de ajuda em relação ao comportamento dos alunos e dos pacientes autistas. O meu paciente, o meu aluno, ele não para quieto. Marta, eu programo, eu faço as atividades, chega na hora, ele não senta, ele não presta atenção, né? O meu aluno, ele ele faz as coisas na escola, mas a mãe diz que em casa ele não faz, ou então ele faz em casa e na escola ele não faz, ou em outros ambientes sociais ele não realiza a mesma tarefa que às vezes faz na escola ou faz em casa, né? O comportamento dele é diferente nos ambientes. Marta, meu aluno, ele é hiperativo, ele não para, meu aluno não sabe pedir. Então, é muito recorrente isso, muito recorrente. O que eu faço, né? Alguns professores falam, Marta, o meu aluno, ele é ótimo, ele compreende as coisas, mas ele só faz se a gente estiver perto, né? Se a gente estiver dando alguma dica, se a gente estiver estimulando. Então, assim, o que eu faço? Como que eu procedo para que ele seja mais autônomo? Então, essas vamos dizer, queixas, né, dos profissionais, eles chegam muito até a gente, né? Dessas formas que eu falei para vocês. Então, eu vi que era necessário conversar com vocês, tá? Então, a gente tem duas boas notícias para vocês. Ou melhor, duas notícias, tá? Uma muito boa e a outra necessária, tá? Então, qual seria a primeira notícia muito boa para vocês? Esses comportamentos que são comuns da gente perceber nos nossos alunos autistas, eles já são estudados, muito estudados, e já tem muita coisa legal pra gente, muitos estudos científicos, tá? Tô falando aqui de práticas em evidências científicas, tá? Não tô falando de achismo. Então, já tem muita ciência, já tem muita pesquisa científica aplicada, replicada, e que hoje a gente pode ter já uma certeza do que a gente está fazendo, né? Eu gosto muito de falar para vocês, né? E eu gosto de repetir isso muito, porque nem sempre são as mesmas pessoas, né, me ouvindo. Da minha experiência como profissional de sala de aula, né? De sala de recursos, de psicopedagogia, né? De consultório, de pedagoga, de projeto social. Eu tenho muita experiência nessas áreas, né, educacionais. Eu atuo há muitos anos e muito cedo eu comecei a atuar na área da educação especial. E a gente tem um déficit muito grande na nossa formação, né? E eu sempre fui muito apaixonada por essa área,
né? Então, é uma profissão que eu realmente escolhi. Tive possibilidade de fazer outras, de ter outras profissões? Sim, já fiz 3 universidades, gente, 3 cursos universitários, sabe? Então, fiz administração, fiz direito, fiz pedagogia, e a pedagogia, né, foi a profissão que eu escolhi, né? Das 3 universidades que eu fiz, né, dos 3 cursos universitários que eu fiz, a pedagogia foi aquela que eu escolhi para ser a minha profissão. Então, poderia ter sido outra coisa, né? Então, a educação realmente é meu foco, né, de vida. E então, assim, a gente tem um déficit muito grande na formação profissional, né, do professor. A gente tem muita teoria, a gente tem muito achismos, mas a gente tem pouco contato com a ciência, né? Então, quando eu tive esse contato, foi quando eu conheci a análise do comportamento através de uma mãe, né, que conversou comigo. E eu sempre fui muito focada em registros, eu sempre fui muito focada na forma que eu atuava com a criança, né? Eu sempre fui muito individual com meus alunos, nunca atendi em grupo, eu não gosto de atender em grupo, né? Às vezes a escola com aquela pressa, né, com aquela necessidade absurda, né, que é um professor às vezes só para atender uma escola inteira, queriam que eu atendesse em grupo. Eu falava, não atendo grupo, não atendo. O trabalho educacional especializado, ele é individualizado, né? Isso tá na lei, né? A nossa lei pode ser fraca, pode ser defeituosa, né? Tem muito defeito nas nossas leis, mas isso está lá na lei, né? A educação especial, ela é individualizada. Então, não dá pra gente atender em grupo, tá bom? Então, eu sempre fui muito metódica com o meu trabalho. Eu sempre fui muito responsável nessa coisa, na visão, na individualidade dos meus alunos. Mas eu não conhecia, isso não era pautado em ciência, isso era uma coisa que era minha, né? Eu não tinha isso pautado em ciência. Então, vamos dizer que seria um comportamento achista, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, mas eu não tinha certeza disso. E eu sei que muitos professores, muitos psicopedagogos ainda trabalham assim, por não conhecer a análise do comportamento, né? A tão falada ABA, né? Outro ponto que me pegou muito nas pesquisas que nós fizemos, as últimas 3 pesquisas, que juntando todas devem ter dado aí por volta de 25 mil pessoas, foi 25 mil profissionais, né? Eu tô falando profissionais, tá? Professores e terapeutas. Nunca tinham ouvido falar em análise de comportamento. Olha só, né? E análise de comportamento, ele não é um método, né? Não é um pressuposto metodológico, né? Ele é uma ciência que estuda, né? E aplica aquilo que está estudando, fazem pesquisas, replicam, né? Testam em grupos diferentes. Então, tem todo um trâmite aí pra gente falar, olha, faça isso, que isso aqui é baseado em ciência, tá? Então, isso tudo tá muito fechado, com muita responsabilidade que as pessoas fazem isso, tá? Então, gente, quando a gente vem até a gente essas queixas, né, dos professores, essas dúvidas, esses anseios, a gente fica me dá uma aflição muito grande, né? Porque a gente precisa tá divulgando a questão da análise do comportamento. Hoje já tem muitas pessoas fazendo isso, pessoas maravilhosas, grupos maravilhosos que fazem isso. Mas é importante que a gente que está entrando, que a gente está engrossando, né, essa massa de profissionais com análise do comportamento, com conhecimento na área da análise do comportamento, que a gente também possa falar sobre isso, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje.
Então, quando esses profissionais me pedem ajuda, eu sei que ficam na expectativa de uma receita pronta, né? De uma coisa muito fácil. Olha, faz isso que vai dar certo, né? E aí, as duas notícias que eu tenho para vocês, que eu disse lá no começo, né? Uma que é muito boa é que já tem pessoas que pensam nisso pra gente, que já estudam esses comportamentos há algum tempo, né? Nós já temos protocolos de avaliação que tratam sobre esses comportamentos, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e que também já tem respostas, né? Não respostas em achismos, mas respostas baseadas em evidência científica, tá? E a outra notícia, que é a necessária, é que é exatamente o que eu também já falei um pouquinho, que não há uma receita pronta, não há uma receita facilitada, né? Não há um meio fácil de se fazer isso. Há um meio possível, que é o meio da informação, é o meio do estudo, é o meio da formação da gente, né? É a gente prestar atenção no nosso repertório como profissional, né? É a gente melhorar esse repertório de conhecimento, de informação, de estudo, de leitura, né? De interação com o que tá aí, com a ciência, né? A gente deixar um pouco a nossa formação, né, tradicional, vamos diferenciar aí tradicional e comportamental, né, aquela nossa formação tradicional, e entender que é fundamental. Marta, mas é difícil, a gente não tem estrutura, temos todos esses impasses aí, né? Mas vamos começar por nós, né? Vamos tentar começar por nós, né? E a gente tem que estudar, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje as barreiras, a avaliação de barreiras. Essas barreiras são esses comportamentos, né? Então, todo déficit comportamental, todo comportamento difícil que a gente... Vou falar na linguagem, gente, pra gente entender, tá bom? Não vou falar nenhuma linguagem técnica, não. Vou falar uma linguagem de professor, de sala de aula, que nunca viu análise de comportamento, que não sabe o que é isso, tá? Eu vou trazer isso sim para vocês. Então, quando a gente tá lá na nossa sala de aula, quando a gente tá naquela dificuldade, nós temos 20 alunos, 30 alunos, 2 inclusões, 3 inclusões às vezes, dentre eles autista e outros, pode ter outras também. O que acontece? Desespero, a gente fica desesperada, né? Então, o meu aluno que é autista, ele tem comportamentos que dificultam o meu ensino, né? Dificultam o aprendizado dessa criança. Então, isso é chamado de barreiras do desenvolvimento, né? E há um protocolo que avalia essas barreiras, né? E a avaliação, gente, é o que a gente mais precisa conhecer, né? Não há trabalho sem avaliação. Então, quando a gente pensa em análise do comportamento, quando a gente pensa em barreiras de ensino, barreiras de aprendizado, a gente precisa pensar em avaliação. E o instrumento hoje que nós temos dentro da análise do comportamento, há vários protocolos, né? Mas aquele que traz pra gente as barreiras, a avaliação de barreiras, é o VIB-MAP, né? É um protocolo que ele é um protocolo de avaliação verbal, do comportamento verbal. Ele tem 5 componentes nesse protocolo, e dentro desses 5 componentes, marcos de desenvolvimento, tem as barreiras, tá? Então, gente, nesse protocolo, ele apresenta 24 barreiras, tá? Hoje nós não vamos falar de todas, nós vamos falar de 5 barreiras, que foram as 5 que mais apareceram nessas pesquisas que nós fizemos, tá? Então, 6 barreiras, tá?
ainda vão ficar aí várias barreiras aí, 18 barreiras para vocês estarem conhecendo, tá bom? Depois a gente vem falando das outras barreiras, mas hoje a gente vai falar de 6, que foram as que mais tiveram pedido. Sim, a Viviane está perguntando aqui, Marta, o professor para trabalhar com análise do comportamento ABA precisa de supervisão? Sim, todo profissional precisa de uma supervisão, tá? Então, a supervisão o supervisor é uma pessoa que tenha um conhecimento maior, que tenha alguns cursos, tem cursos para supervisores, né? Tem toda uma vamos dizer assim, uma hierarquia, né? No Brasil não é tão definido isso, mas tem, tá? Então precisa, é bom sim que haja supervisão, tá? Marta, mas não tem aqui na minha cidade, eu não sei como fazer. Como que a gente vai ter um supervisor? Se vocês não tiverem acesso a uma supervisão, estudem em grupos, né? Atendam alunos diferentes, sentem para debater sobre aquele aluno, busquem informações, peça a opinião de um outro colega, tá? Para que vocês possam ter essa troca. A supervisão é importante para troca, é uma avaliação, tá? Isso, gente, é um recurso que a gente pode ter, né? De estudar juntos, de ter um grupo de estudo, de aperfeiçoamento, quando a gente não tem possibilidade de ter o supervisor. Mas a supervisão é fundamental, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre uma barreira que é aquele vamos dizer, a criança, você dá uma tarefa, você dá uma instrução e a criança não atende, né? Essa é uma das barreiras que é avaliada lá no VibMap, né? Que é o controle instrucional. É quando a gente dá uma instrução para essa criança, né? Até no protocolo tem lá, quando eles explicam, né, a barreira instrucional, eles colocam lá entre parênteses, né, lá no texto, obediência, né? É aquele quando o aluno você dá o comando e ele atende aquele seu comando. E muitas vezes o aluno autista, você dá o comando e ele não executa o comando, né? Isso é uma barreira de desenvolvimento e uma barreira de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, gente, a gente tem instrumentos para a gente trabalhar isso, a gente tem instrumentos para avaliar se isso é leve, moderado, mais profundo, né? Como que tá isso na vida do aluno, por que isso acontece, né? É muito interessante, gente, que o trabalho com autista não é uma coisa simples, né? Não é só de fazer joguinhos, né, e jogar com a criança, não é só ter atividades bonitinhas. A gente tem que ter um suporte de conhecimento muito grande, tá? A gente tem que estudar muito, porque a gente precisa fazer uma avaliação séria, extensa, né? A partir dessa avaliação, a gente monta um programa de ensino, aí a gente vê que essa criança tem essas barreiras no desenvolvimento, então a gente tem que avaliar essas barreiras, depois a gente tem que fazer uma outra avaliação, que é a avaliação funcional, qual é a função dessa barreira na vida dessa criança, por que ela está acontecendo, né? Esse comportamento, qual a função desse comportamento na vida dessa criança. Então, ele é um trabalho de passo a passo, né? É um trabalho extenso, né? Profundo, não dá pra gente ter uma receitinha pronta, tá? Então,
uma das barreiras é o controle instrucional, quando a criança ela não responde às suas instruções, né? Quando você fala, ela foge, né? Fuga de demanda, né? A gente também é uma barreira também, né? Para ser avaliada. Então, a gente precisa compreender esse processo, tá? Então, um controle institucional foi um das queixas, né, maiores aí, e tá lá nas 24 barreiras do VIB-MAP, tá? Gente, o VIB-MAP é um protocolo de acesso, né, gratuito na internet, tá? Vocês colocam lá, é uma tese de doutorado. Nós temos o protocolo em inglês, né? Ele não foi traduzido na sua íntegra. Tem o protocolo, dá para comprar também pela Amazon, tem alguns desses sites, né, de venda, tem livrarias também, tem, legal comprar para conhecer, para estudar, tá? Mas tem uma tese de doutorado da professora Gente, eu sempre erro o nome dela. Eu vou pedir pro pessoal da equipe colocar direitinho, tá? Acho que é Ana Deixa eu ver aqui, gente, pra eu falar o nome direitinho dela, que é o nome... Não vou ter aqui. Martoni, acho que é isso. Tá, eu vou ver até o final, eu falo direitinho pra vocês o nome dela. Porque eu sempre erro o nome da professora, gente. Felipe, vê aí pra mim, por favor, o nome correto e coloca aí e coloca aqui pra mim, por favor, tá? Me dá a bibliografia, por favor, da tese de mestrado do VIB-MAP. Aí eu falo direitinho aqui pra elas. Aí, gente, então tem uma das barreiras é essa. A segunda barreira, também, que é muito falada, eu vou falar como os professores me falam e depois a gente vai falar como tá lá no protocolo, tá? Marta, eu apresento um jogo pro meu aluno e ele não desenvolve esse jogo, ou então eu peço ele para poder só um instantinho. Eu peço a ele para poder fazer um pareamento, ele não consegue. Ai, gente, desculpa aqui. Martoni mesmo, tá? É isso aí. Maria Carolina Correia Martoni, tá? Então, gente, a habilidade, aí o profissional fala, Marta, eu fiz o jogo, eu fiz uma atividade e o aluno tem dificuldade de parear, ou então, olha, eu peguei uma caixinha, coloquei 2 caixinhas para ele selecionar, né, tirar as peças diferentes, ou então tirar as peças iguais, e ele não fez, ele não faz, a gente já tentou, mas a gente não consegue e tal. Então, gente, o que é isso, né? Também tá lá no VIB-MAP uma das barreiras também do desenvolvimento, que é a habilidade de percepção visual e de emparelhamento ao modelo. Então, isso é uma característica, pode ser uma das características, né, dos déficits de desenvolvimento do autista, que a gente tem que superar. Né? A gente tem meios para superar isso, tem técnicas dentro da análise do comportamento para que a gente possa fazer as intervenções, tá? Então, uma das barreiras é exatamente isso, a criança ela ter essa dificuldade de percepção visual, né? De olhar e de repente não compreender o que tá vendo, ou então direcionar o foco da sua visão para um ponto específico, né? E isso dificultar aí o aprendizado dos nossos alunos, tá?
a terceira barreira que a gente vai falar hoje é a dependência de dicas, né? A gente, como profissional, a gente tem que ter muito cuidado, porque principalmente quando a gente está trabalhando de 1 para 1, né? O psicopedagogo, os terapeutas, ou então o AT, né? Que está trabalhando diretamente com a criança na escola, a gente ter muito cuidado quando a gente está aplicando uma atividade para essa criança. Porque a gente pode, dicas são bem-vindas? São bem-vindas, tá? É importante a gente trabalhar com dicas muito importantes, tá? Só que essas dicas, elas têm que ser tiradas, né? Esvanecidas. E muitas vezes a criança, ela permanece com as dicas, ela não se desvincula, o profissional não desvincula essas dicas, né? Então, por exemplo, a gente tá com um AT, né? Um AT e a criança. E aí o AT sempre vai botar a criança para ler, vamos dizer, tá? Processo de alfabetização. Então ela começa, que letra é essa? Vamos dizer que nós estamos ensinando a E, I, O, U, né? As vogais. Então a gente fala, que letra é essa? E às vezes a gente não dá tempo para a criança responder. A gente já vai dar dica, né? É o A. E agora? Depois? Aí a criança vai sozinha. O E, o I, o O e o U. Mas a gente precisou dar a dica para ela continuar, né? Na palavra também, muitas vezes a gente tem pressa que a criança comece. Então a gente dá uma dica. Ou então a gente está com um jogo que ela tem que selecionar algumas peças. E às vezes a gente olha, né? E a gente olha para qual é a resposta, e a criança vai né? Então você deu uma dica para essa criança, e eles têm essa facilidade. Deixa como é que é. E na produção de frases, gente, vamos fazer o seguinte: a produção de frases vocês seguram aí para semana que vem, tá bom? Que semana que vem a gente está falando sobre isso e lançando um material de trabalho sobre frase e textos, tá bom? Para autistas bacaníssimos, tá? Que eu já testei, alunos, e foi muito bom, tá? Várias pessoas já usaram, então a gente vai estar lançando aí para mais pessoas, tá? Nós fizemos um lançamento pequeno dentro de um grupo que nós temos. Depois a gente lançou, agora a gente vai lançar para todo mundo, tá bom? Então, gente, a dica ela é importante, né? Há crianças que elas ficam esperando você pegar na mão e escrever. Marta, tá certo pegar na mão? Tá errado pegar na mão? Não há problema nenhum de pegar na mão, inicialmente. Mas depois a gente tem que esvanecer. Então, a dependência de dica, ela é uma barreira, do desenvolvimento. Impede que haja o desenvolvimento, porque impede a autonomia da pessoa, tá? Então, é uma das barreiras também que a pessoa me pergunta muito. Pode pegar na mão? A gente pode dar uma dica inicial? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos tirar essas dicas conforme os nossos alunos vão progredindo, tá bom? Então, muitas vezes o aluno já está dependente dessa dica, né? Então, a gente tem muito prejuízo no desenvolvimento dessa criança, tá? Gente, eu tô falando criança porque a gente fala em alfabetização, no período de alfabetização, né? Porque a gente tem alfabetização de jovens e adultos também, mas não é o meu foco de trabalho, tá? Eu faço alfabetização dentro do período mesmo de 4 a 8, 9, 10 anos de idade, tá bom? Então, não é numa fase adulta. Então, por isso que eu tô falando criança, tá? A quarta barreira que eu trouxe também, fundamentado no que eu já disse, é o fracasso para generalização. Marta, a criança faz aqui na escola, mas em casa não faz. Gente, depois eu vou ler aqui para vocês, tá? E vou responder
ok? Cleiliane, tá, Cleiliane? Eu vou responder. O fracasso para generalização. Vamos lá. O que é generalização? É quando eu ensino o meu aluno pegar água para beber. Mas aí ele só pega na escola, ele não pega em outro lugar, né? Ou então no consultório, né? Eu tenho bebedouro no consultório, eu ensino a criança, tá com sede, né? Pedir água, e aí ela se comunica, pede água, então vamos lá no bebedouro. Então a gente vai lá, eu ensino a abrir a torneirinha, eu ensino a pegar o copo, né? Todo esse procedimento. E aí ela bebe água sozinha, tranquilo. Quando chega em casa, ela não consegue pedir água, ela não consegue ter essa generalização, né? De fazer aquilo que ela aprendeu a fazer no consultório ou na escola em casa. Ou então em casa ela faz e na escola não faz. Então, o que é generalização? Generalização, gente, é quando eu ensino algo para uma criança, sendo pai, mãe, professor, terapeuta, e o que eu ensino, ela vai fazer em outros ambientes sociais. Isso é generalização, tá? Ela tá generalizando o comportamento que ela aprendeu, que ela adquiriu, tá? Então, é importante que a gente perceba isso. Como profissional, a gente tem que planejar a generalização, tá? A gente precisa, a gente tem o curso, né, o curso extensivo de alfabetização, o Alfateia, e esse dia, se eu não me engano, foi a última aula de protocolo a última, né, que na verdade foi o protocolo até do VibMap, nossa última aula. A gente viu alguns itens do VibMap que esse protocolo que eu vou falar agora não é o VibMap, não, é do Portage. Ele fala, ele já na sua operacionalização, né, ele já pede para que aquele item seja trabalhado com 3 ou 4 pessoas diferentes. Então, isso é generalização. Então, a generalização ela tem que ser trabalhada com os nossos alunos, né? Ela não pode, a gente não pode ensinar, né? Eu falo muito aqui com os professores o seguinte: há professor que acha muito bacana trabalhar com meu aluno, né? Eles falam sempre assim, meu aluno, super orgulhoso, meu aluno só faz atividade comigo. Meu aluno, ele me ama, ele não sabe, eu não vou na escola, acabou. Gente, isso é péssimo, né? É péssimo, você tá vinculando o seu aluno a você, né? E não a vida, não para ter autonomia. Então, se você morrer, acabou o aluno, né? E não é isso, né? Não é assim que a gente tem que trabalhar. O meu aluno, ele tem que ser autônomo. Então, ele pode fazer comigo, pode fazer com a minha substituta, pode fazer com a minha estagiária, vai fazer em casa, vai fazer na casa da avó. Aonde ele tiver, ele vai ter que dar aquela resposta trabalhada, né? O que a gente já trabalhou em outro ambiente, ok? Então, é uma outra barreira, né? A falta de generalização é uma barreira para o aprendizado. Gente, lembrando sempre, né, que o foco da análise do comportamento são comportamentos socialmente relevantes, né? Relevantes para a vida do indivíduo em sociedade. A sua autonomia, o seu reconhecer, a sua comunicação. Então, é importante que a gente tenha essa visão, né? Eu gosto muito desse termo, né? Que aquilo que a gente ensina, né? Os comportamentos que a gente ensina, eles têm que ser comportamentos de relevância social, né? Não relevância para a sociedade, mas relevância social, que aí é o do indivíduo para o outro, tá? A nossa quinta habilidade, a nossa quinta barreira aqui
dependente de reforço, né? A gente sabe que o reforço, ele é muito importante, né? A criança faz alguma coisa e você reforça aquilo ali. Seja com uma estrelinha, seja com... Que coisa boa! Parabéns! Tá legal, né? A gente, aquele reforço social, né? Pode ser os reforços tangíveis de brincar com o brinquedo que ele gosta, de fazer algo que ele gosta. Pode ser, em alguns casos, até utilizado comestível, né? Em ambiente terapêutico. Então, é importante que a gente trabalhe com esse reforço, né? É da análise do comportamento o reforçamento, né? Então, você tem aí o antecedente, você tem a resposta, você tem a consequência, né? Então, é importante, importantíssimo. Agora, eu não posso vincular sempre o aprendizado dessa criança ao reforçamento, né? Eu tenho que também esvanecer, eu tenho que fazer essa troca com a criança, né? E ir também tirando e também esvanecendo essa minha relação aí de troca com a criança, até que um dia ele vai ser autônomo, né? Eu falo sempre que eu procuro fazer com que os reforços, né? O processo de reforçamento que eu gosto, né? Os itens, né? De reforço, o que eu gosto de fazer a própria atividade, né? Que aquilo ali no processo o próprio processo de aprendizado da criança já seja algo que venha facilitar aquela ação novamente no futuro, né? Então, a dependência de reforçamento. A gente tem que ter cuidado, senão a gente perde o objetivo do ensino também. 6, né? Que eu já vi aqui que alguém falou sobre TOD, né? Eu evito falar sobre TOD, explicar sobre TOD, porque TOD é um transtorno muito próprio do trabalho do psicólogo, né? E não do psicopedagogo. A gente pode, né? A gente até trabalha com a criança, com TOD, mas, na verdade, o TOD, ele é um transtorno trabalhado mais especificamente com o psicólogo, né? Então, a gente tem aí uma orientação, quando a gente tem crianças com TOD, a gente tem o psicopedagogo tem uma orientação de como trabalhar com aquela criança, as dificuldades de aprendizado daquela criança, né? No comportamento, dentro do quadro do TOD, mas a gente não trata o TOD, tá bom? Então, assim, eu evito, né? É algo que a gente estuda, é algo que a gente sabe, mas eu evito falar muito profundamente sobre TOD por essas questões. Como também tenho restrições em falar em estímulo sensorial, né? Porque não é da gente, não é do psicopedagogo, né? É do terapeuta ocupacional. Então, a gente respeitar aí essas limitações, né? Que nós temos dentro da nossa profissão também, tá? É uma comorbidade do autismo, é uma comorbidade que a gente precisa estudar, mas a gente precisa ter essa cautela. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa sexta barreira, ela vai falar sobre comportamentos obsessivos e compulsivos, tá? O TOD é mais ligado aí à questão foi um exemplo que eu dei, mas tá mais ligada a uma outra barreira que a gente não vai tratar hoje, tá? A gente pode até tratar num outro momento, que é da agressividade, né? E outras questões, tá? Mas obsessivos e comportamentos obsessivos e compulsivos, né? Que também é muito falado pelos nossos pedidos, né? Vários pedidos aqui de se falar sobre isso. Então, vamos lá. Os comportamentos obsessivos e compulsivos,
são aqueles muito restrito a mudanças, né? Já houve casos, né, de atender pessoas com autismo, até maiores um pouco, né, do que nas escolas, né? A gente não tem muita separação de idade, nem de deficiência, e aí a gente tem que tá atendendo e verificando se está dentro da nossa área e tal, aquela de atuação, né? Então, crianças que não mudavam a rota de ida para a escola, né? Há crianças que não sentam em bancos diferentes dentro do ônibus de transporte, que é um problemaço isso, né? Porque às vezes uma criança senta naquele lugar que é escolhido, né? Que é escolhido pelo um aluno autista, e esse aluno, na hora que entra no ônibus, no transporte coletivo, é uma situação, né, de crise, e que a gente tem que intervir, pedir o coleguinha para sair, fazer toda uma manobra aí, né, para que também é uma outra criança, né? Então, uma manobra para a gente colocar essa criança no lugar onde ele ali determinou na cabecinha dele que ele tem que ir. Se a escola tem dois caminhos, vai para a esquerda ou vai para a direita, tanto faz, né? Tem escolas que estão no meio do bairro, ou se você for por essa rua, vai dar na escola. Mas a criança não vai, né? Na sala de aula, quando a criança troca de sala, às vezes no meio do ano, né? Às vezes, né? Naquele lufa-lufa de escola, às vezes a gente troca de sala. Ai, aquilo ali pesa na alma da gente, porque aí você vai ter que fazer todo um trabalho, né, de adaptação e readaptação, principalmente com essas crianças que têm essa obsessão, essa rigidez aí no comportamento, né? Então, isso impede o desenvolvimento da criança, isso impede, né, o aprendizado. Então, é uma outra barreira que a gente tem que estar atentas aí no nosso processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, gente, essas 5 barreiras, né, lembrando para vocês, essas cinco barreiras, né, 6 barreiras que nós trouxemos para vocês são as mais comentadas, tá, do nosso público, mas há outras, né? Eu vou ler aqui para vocês as barreiras pra gente. Deixa eu só ver aqui a página. Tá aqui. Pra gente poder, são 24, né? São 24 barreiras. Então, deixa eu só colocar aqui no computador, gente, porque para eu poder ampliar aqui, para eu poder ter uma melhor visão aqui. Isso. Né? A pessoa tá já ficando aqui na terceira idade. Então, vamos lá. Eu vou falar as 24, tá? Dessas 24, 6 nós comentamos hoje. Então, nós temos aí os comportamentos negativos, controle instrucional, né? O comportamento de fuga e esquiva, né? Que quando a gente dá o controle instrucional, essa a gente falou hoje, né? A criança, né, foge. O mando ausente, fraco ou comprometido. O mando é um dos operantes verbais, né? Então, quem não conhece a análise do comportamento, baixem a tese da professora Maria Carolina Correia Martoni, porque ela também explica em detalhes os operantes verbais, tá? Então, tem uma folhinha lá só de operantes verbais, bem bacana, bem reduzido, e que aí quem não conhece passa a conhecer, tá bom? Então, o mando, que é o pedir, tá? É o pedido, né? O tato,
ausente, fraco ou comprometido, né? Tato é a identificação, quando a criança identifica as coisas. Imitação motora ausente também é uma das barreiras. Gente, imitação motora é fundamental para a gente aprender, né? É um aprendizado natural e que é um prejuízo, né, no desenvolvimento da criança autista, tá? Que a gente aprende por imitação. O ecoico ausente, ecoico é a repetição de palavras, então às vezes você fala uma palavra para a criança e a criança não repete essa palavra. Emparelhar com o modelo, a gente falou sobre isso. O repertório de ouvinte ausente, fraco ou comprometido. O intraverbal, que é o diálogo, né, entre as pessoas. O comportamento social ausente, fraco ou comprometido, né, a 10ª barreira. A 11ª barreira, dependente de dicas, nós falamos aqui. 12, respostas isso aqui é muito interessante, gente. Respostas de adivinhação. O que é isso? Às vezes a criança ela não sabe a resposta, ela não entendeu a instrução, ela não tem um bom rastreamento também, né? São barreiras. E ela vai na adivinhação. Ela tenta um, tenta outro, até acertar, né? E aí ela vai te perceber qual que você tá olhando, né? Qual que você mexeu, qual a posição que tá. Por isso que é importante a gente randomizar aí as figurinhas, né? Quando a gente tá trabalhando. Habilidades de rastreamento comprometidas, também rastreamento visual. Fracasso em fazer discriminação condicional, aí é mais específico da análise de comportamento, né? Aí precisaria de um tempo maior para a gente explicar. É a 14ª, mas no protocolo tá tudo explicadinho, tá? Fracasso em generalizar, foi o que a gente falou. Motivadores atípicos ou fracos, né? Todo mundo precisa de uma motivação, né? Então, a falta desse processo de motivação, ou se ele se motiva por coisa muito atípica, né? Também é uma barreira. Custo de resposta enfraquece a motivação. Dependente de reforçadores, nós falamos. Autoestimulação. Gente, aí tá ligado a estereotipia, tá ligado a gritos, a comportamentos de autoestimulação. Pode ser agressivos, autolesivos, pode ser agredir outros ou então autolesivos, como se morder, se beliscar, morder a unha, né? Puxar o cabelo, problemas articulatórios, que são mais na fala. Comportamento obsessivo compulsivo, a gente falou, né? A criança que tem aquela ritualidade em tudo, né? Gente, é muito interessante. Deixa eu contar uma história. Eu conheci um menino que ele só vestia cinza, preto e verde. Então, a paleta de cores dele era essa. E uma vez, a mãe dele comprou uma blusa laranja e botou ele para usar a blusa laranja. Esse menino, ele passava mal, ele ficava tão vermelho, mas tão vermelho, ele suava com aquela blusa, suava, né? A mãe dele não percebia, depois ela veio perceber, depois ela veio pensar o que ela estava fazendo com o filho dela, né? Então, assim, é uma coisa muito séria isso, tá? Você tira o autista da sua zona de conforto, do seu equilíbrio, tá? Se você tirar algumas coisas que ele tem aquela ritualidade, né? Aquela obsessão, aquela compulsividade. Mas também, gente, a gente tem que trabalhar isso, tá? Mas a gente tem que saber como trabalhar, tem profissionais próprios para isso, tá? A gente não pode sair metendo a mão no bolo assim e fazendo qualquer coisa, não, tá? É tudo muito estudado.
Hiperatividade. Como se tem essa reclamação também, né? Essa queixa, né? Reclamação não, essa queixa, né? Meu aluno é hiperativo, ele pula o tempo todo, ele anda, ele roda, ele faz, né? A criança hiperativa também é uma barreira de aprendizado. Fracasso em estabelecer contato visual ou atender as pessoas. E comportamento sensorial defensivo, tá? Gente, o comportamento sensorial, essa parte sensorial, eu sempre falo também para as minhas alunas, gente, vamos ter muito cuidado em trabalhar as questões sensoriais com nossos alunos autistas, né? A parte sensorial é legal que a gente deixe para o TO, né? Da parte da terapia ocupacional a todo o trabalho sensorial do autista, tá? Então não vamos estimular o autista com ideias mirabolantes de sensoriais, não, tá? O som, o sabor, textura, porque você pode desencadear algo que não vai ser legal pra gente depois resolver, tá bom? Eu sempre conto que eu tinha um paciente, um aluno, né? E o hiperfoco dele era em rodas, em círculos, em bolas, né? Esfera em várias, né, superfícies, né? Aquela achatada, um círculo, né? Incluindo as esferas. E aí, ele tinha uma fissura muito grande em bola. Em bola. Uma vez, chegou material na escola, mas foi muito material de educação física e tal. Tava num período de recesso. E a escola não tinha onde colocar aqueles materiais. Colocaram alguns desses materiais na minha sala. E entre esses materiais tinha uma bola de pilates. Uma bola, né? Bola de pilates, aquela bola grandona. E aí, quando o aluno chegou, quando eu não vi que tava a bola, eu cheguei com ele, que eu esperava ele no portão, né? Eu esperava no portão e pegava e levava pra sala. E quando eu abri a sala, erro meu, né? Quando eu abri a sala, nós demos de cara com aquela bola imensa e essa criança entrou numa crise absurda. Ele gritava. E na época eu não tinha muita experiência com autista, né? Era a primeira vez que eu estava trabalhando com autista. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os estímulos que a gente apresenta para os nossos alunos, né? Porque isso pode desencadear uma crise, tá bom? Então, foi uma lição muito difícil de ser superada na época, né? Talvez hoje também, mas foi assim um susto, né? Eu liguei para uma pessoa, um supervisor, né? Eu liguei para o meu supervisor, falei para ele o que estava acontecendo e aí ele falou: tira o birro da bola e deixa ela esvaziando devagar. Vai deixando ela esvaziar e vai controlando a situação, vai trocando a bola para outros objetos até ele se estabilizar. Então, ele foi fazendo todo o acompanhamento do caso comigo no celular, né? E para a gente poder tirar o menino da crise, tá? Então, é importante que a gente entenda que algumas coisas, elas são específicas de alguns profissionais, tá? Como, por exemplo, o estímulo sensorial, tá bom? Gente, a live de hoje é um tema que eu acho, assim, muito recorrente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham contribuído aí para vocês, tá bom? Para o aprendizado de vocês. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para ver algumas colocações das meninas para a gente tá respondendo, tá bom? A conduta em um adulto de 18 anos é a mesma? Não alfabetizado, aos 2 anos teve um acidente automobilístico e ele ficou
acamado desde então, por isso não teve acesso à escola. A criança é autista? Ela é autista, tá acamado, é vítima desse acidente, como é que é? Porque aí, se for autista, tem alguns protocolos para autistas adultos, né? E aí, dependendo do caso, gente, a gente tem que avaliar se é relevante a alfabetização para essa criança, né? É melhor ela ser alfabetizada ou ela passar por um treino de comunicação alternativa para ela se comunicar, né? É melhor a alfabetização ou um treino funcional para essa criança, ela aprender a fazer coisas, ela dar sentido à sua vivência, né? O seu estado ali. É válido alfabetizar essa criança? É relevante alfabetizar essa criança? Esse adulto, né? Esse adolescente? Tá bom? Então, isso aí, gente, a gente tem que avaliar. A gente tem que... É o que eu falei no começo, né? Todo o processo, ele é individualizado. A gente não pode pensar na coisa como um bloco, né? A gente tem que pensar na coisa individual, tá? Individualizada. Então, cada caso é um caso. Eu avaliaria se a alfabetização seria relevante para essa criança, né? Alguém que falou que a internet lá onde ela tá falhando muito. Vai ficar gravado, tá, gente? Queria a live, tá? Queria tanto assistir essa aula. Vai ficar gravado, é só assistir, tá? Depois vai ficar aqui para vocês. Marta, quando que temos que solicitar o AEE para o aluno da alfabetização? Boa pergunta. Boa pergunta. Gente, o AEE, né? O ensino educacional especializado, ele é transversal, né? Ele pega desde do berçário, desde da creche, tá? Lá do comecinho da alfabetização, da educação infantil até um nível superior, tá bom? Então, na verdade, a solicitação ela pode ser em qualquer momento, tá? Então, se você tem lá na creche, uma criança que você vê que já tá com traços de alguma deficiência, não só o autismo, já pode se solicitar, tá? Já pode encaminhar para o AEE, sem problema nenhum. Hoje, né, é importante, né, que a gente pense até nas intervenções precoces, né? É importante que a gente possa entenda isso, né? Que quanto mais cedo vier a intervenção, melhor para os nossos meninos aí, tá bom? Então, o momento é aquele que vocês entenderam ser necessário. Olha, aqui tá perguntando a Márcia, né? Carmo tá perguntando. E o TDAH agora já é público do AEE? Gente, eu sinceramente, eu não sei como tá a tramitação dessa lei, né? Mas eu entendo que sim, desde antes. Por quê? Como que eu operacionalizava essa questão do TDAH na minha sala de recursos? E como que era o entendimento do município onde eu trabalhava? A educação especial, gente, a educação em si, ela é um direito subjetivo, é um direito para todos. Ninguém pode tirar o direito de escola, de aprender, tá? Então, se eu tenho um aluno dentro da escola que tá com prejuízo de aprendizado, né, grave, eu posso atender na sala do REE, entendeu? Então, assim, eu não sei como tá, realmente eu não sei, não tô acompanhando a questão do TDAH, né? Mas eu sempre atendi,
com essa justificativa, tá? De ser uma questão de direito da criança, tá bom? Então, eu realmente não sei, tá? Isso aí eu não tenho, eu vou me atualizar nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem. Aqui. Eu vi uma aqui de Libras. Perdi. Viviane, né? A Viviane tá falando que na escola particular do meu filho não tem EIE. Não tem. Deveria ter, tá? Mas não tem. Não tem, e isso é uma falha imensa governamental, imensa. Por que demora tanto o laudo dos médicos dizendo que a criança é autista? Bem, gente, primeiro, o laudo é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Os médicos têm muito cuidado. Há médicos que pedem 6 meses para um laudo definitivo, tá? Porque ele tem que avaliar muitas coisas. E a avaliação do autismo, de qualquer deficiência, né? É bom que ela aconteça num grupo de profissionais. Vários profissionais façam avaliação para que a gente possa concluir que essa criança ela tem uma deficiência, tá? Então, às vezes, realmente demora sim, tá? Agora, tem casos que não. Agora, gente, é importante o seguinte, a gente pensar o seguinte, prazo razoável, tá? Demora em prazo razoável, né? O que seria prazo razoável? A gente não pode levar anos, né? Então, a mãe tá duvidando, tá com dúvida no desenvolvimento dessa criança, se ele tá atrasado, se não tá, leva no médico, vamos esperar, cada criança tem um tempo. Não, aí não, tá? O prazo razoável de um diagnóstico é 6 meses, tá bom? Não pode demorar mais do que isso, senão a gente perde tempo. Ela tá falando, né? Tem escola particular que tem. Olha, eu nunca vi, tá? Eu realmente nunca encontrei uma escola particular que tivesse uma estrutura de EIA, tá bom? Gente, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Segunda-feira que vem nós estaremos aqui falando sobre frases, né? Trazendo um material novo para vocês também, tá? E até segunda-feira, tá? Espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí para a prática de vocês, tá ok? Beijos a todos e até segunda-feira.